Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Vamos falar hoje sobre política, hein? Pare de acreditar no governo. Porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? É o questionamento do Bruno Garchagen, que é um cientista político brasileiro, contemporâneo, ele está vivo até hoje, é novo até. E ele vai se propor a responder essa pergunta contraditória, né? Em primeiro lugar, eu acho interessante abrir um parênteses aqui, tá? O seguinte, nesse vídeo eu não vou colocar minha posição política, certo? Eu não vou dizer se eu concordo com o Bruno Garchagen, se eu discordo dele. Vou dizer apenas que o que vai ser dito dentro desse vídeo é a ideia do Bruno Garchagen sobre como o Brasil ele é construído, certo? É um livro que eu recomendo a todos, é interessante, recomendo inclusive às pessoas de esquerda que discordam dele, porque ele é mais liberal, ele é mais de direita. No entanto, eu acho interessante conhecer os outros pontos de vista, assim como também eu, dentro desse canal, pretendo também trazer vídeos de livros de esquerda, vídeos de livro talvez socialista, comunista, e trazer vídeo de direita também. Enfim, pessoal, eu acho que é importante nós entendermos todos os lados. Porque entendendo os outros lados, nós conseguimos formar um raciocínio mais crítico, mais amplo, mais completo, para ter sim uma capacidade de saber realmente, eu acredito nisso por isso, isso e isso. Não é simplesmente porque alguém me doutrinou, alguém me ensinou que deveria ser de determinada forma. Eu absorvi o conhecimento, eu fui atrás, hoje em dia eu baseio minhas convicções em cima de estudo. Então é muito importante isso, tá bom, pessoal? Então em outros momentos eu vou trazer outras resenhas desse gênero em outros segmentos, em linhas completamente opostas, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo do livro, que é o mais importante dentro desse vídeo. Basicamente, o Bruno Garchagen, dentro do livro, ele vai tentar se responder a esse questionamento que eu falei agora há pouco, do porquê os brasileiros eles não confiam nos políticos. E eu acredito que isso seja um fato. Se eu perguntar para as pessoas que estão vendo esse vídeo, muito provavelmente vocês vão concordar com ele. Nós não confiamos nos políticos que nos representam na Câmara, no Senado, na presidência. Nós geralmente não confiamos nele. No entanto, nós constantemente pedimos por mais Estado. E o que é pedir por mais Estado? Eu quero mais dinheiro dedicado à verba da educação. Eu quero mais dinheiro dedicado à saúde. Quero mais dinheiro dedicado ao policiamento. Eu quero mais concursos públicos. Eu quero melhoria no preço do transporte público, porque é público, mas está muito caro. São pedidos que são compreensíveis. No entanto, na percepção do Bruno Garchagen, isso vai impactar na nossa vida porque nós estamos pedindo por mais Estado. Porque quanto mais nós precisamos do benefício deles para sobreviver, mais nós ficamos na mão deles e mais nós precisamos dele. E nós não confiamos neles, porque as pessoas que concedem esses benefícios são os políticos, que nós não confiamos. Isso se baseia, inclusive, ele apresenta no texto algumas pesquisas de que nós não confiamos nos nossos representantes. Então ele apresenta essa contradição de nós não confiarmos e ao mesmo tempo pedirmos mais por ele. E isso gera uma relação de dependência. Só que ele vai trabalhar isso dentro do livro. Eu recomendo que vocês leiam para entender mais a fundo, embora é uma linha de raciocínio bem simples de entender. Só que o que eu achei muito bacana é que ele não fala só sobre isso. Ele fala sobre isso dentro da história do Brasil. Então ele vai pegar lá desde os primórdios, desde o descobrimento, e vai explicando o porquê hoje nós pensamos dessa forma. Porque hoje está incutido em nossas mentes que nós precisamos de ajuda do governo, nós precisamos de benefícios. Em alguns setores realmente precisamos, mas não são em todos. Entende? É o ponto de vista dele. Então ele vai pegar desde 1530. E o que aconteceu em 1530? Foi a primeira tributação no Brasil. Foi o primeiro imposto. Imposto de 20% em cima do pau-brasil. Então, de todo o pau-brasil que era extraído, 20% ia para a coroa portuguesa. Na verdade, 20% ia para o rei, né? Outra parte ia para a coroa de qualquer forma. No entanto, nos primórdios, você já vê ali a tributação, a taxação, de cara. O Brasil já é inaugurado assim. 30 anos de existência já tem imposto.
as pessoas ainda estavam chegando para povoar e já tinha imposto. Para vocês terem uma noção de como as pessoas ainda estavam chegando, as capitanias hereditárias elas se iniciam em 1534, ou seja, 4 anos depois do primeiro imposto estabelecido. Inclusive, ele vai explicar o quanto que as capitanias hereditárias, que foram divisões de terras dentro do nosso território, que foram entregues às pessoas portuguesas para que elas cuidassem, administrassem e mandassem o lucro para a coroa, o quanto isso também é intervencionismo, porque é o Estado pegando territórios, fracionando eles ao seu gosto, ao seu interesse, entregando às pessoas escolhidas por eles, para que essas pessoas entregassem para o Estado parte do que elas conseguiam extrair. Então é intervencionismo mais uma vez. E aí você pode alegar, a economia funciona assim. Beleza. No entanto, ele está apresentando como foi construída a nossa história. Uma relação constante de dependência entre o rei e as pessoas que estão ali diretamente entregando para ele e recebendo uma troca de benefícios. Posteriormente, aí já algumas centenas de anos para frente, vai surgir a primeira Constituição brasileira, em 1824. Então veja bem, o Brasil se torna independente em 1822, e aí em 1823 tentam fazer a Constituição, não dá certo. Acaba que a primeira Constituição brasileira ela se estabelece em 1824, com Dom Pedro I, onde o Brasil teria 4 poderes. 4 poderes. Por que 4? Porque os 3 tradicionais, né, do Montesquieu, então executivo, judiciário e legislativo, e o 4º poder moderador. E o que é o poder moderador? É o poder do rei, do imperador, do representante do Estado. E qual o problema disso? Ele tem uma voz também? Não, ele tem a voz mais forte. O poder moderador podia se impor em relação aos outros 3 poderes se fosse necessário. Então você vê mais uma vez o intervencionismo, você vê o poder concentrado na figura de uma pessoa só. Mesmo quando, em 1889, nós iniciamos o período da República dentro do Brasil, no dia 15 de novembro, ainda assim tem mais intervencionismo. Por quê? Porque o Brasil, ele de cara estabelece a política do café com leite. Os governadores sendo intercalados entre São Paulo e Minas Gerais, onde esses representantes, onde esses presidentes, eles basicamente compravam os votos das pessoas, que na época não era secreto, então eles compravam os votos das pessoas com cargos públicos, com empregos em determinados setores públicos, então as pessoas recebiam algo e o governo recebia os votos para conseguir colocar pessoas específicas que eram escolhidas lá no poder, para representar numa falsa democracia. Ou seja, mais intervencionismo. Em 1930, chega a ser Getúlio Vargas ao poder, e ele também vai ter muito intervencionismo. E inclusive o autor diz algo que para muitas pessoas vai ser polêmico, pois ele diz que o Getúlio Vargas ele foi mais intervencionista que a própria ditadura militar de 64. Segundo o autor, tá pessoal? Não é meu ponto de vista. E também não estou discordando. Só estou dizendo que o autor disse isso, de um ponto de vista dele, dentro da obra dele. Que o Getúlio Vargas ele conseguiu ser mais intervencionista do que os próprios ditadores militares nos 21 anos que eles ficaram aqui no poder no nosso país. Porque ele estabeleceu várias leis, porque ele também censurou muitas pessoas, enfim, leis inclusive que são benéficas para nós até hoje. Então ele que estabeleceu ali um salário mínimo, ele que estabeleceu ali uma carga horária máxima de trabalho. Então são vários benefícios que foram entregues e que são úteis até hoje. No entanto, são frutos de um governo que foi intervencionista, não só por isso, mas por outros fatores. Porque o intervencionismo ele não se caracteriza apenas por um ponto. Geralmente, inclusive, segundo o próprio Bruno Garchagen, ele começa na economia e ele vai indo para outros setores, certo? Então Getúlio Vargas ele foi muito intervencionista também. Posteriormente vem o Juscelino Kubitschek, onde ele tem aquele plano de fazer o Brasil progredir 50 anos em apenas 5 anos de governo. Então ele governaria durante 5 anos e ele acreditava que o Brasil ele progrediria o equivalente a 50 anos. Só para um parênteses aqui, o Stalin tentou fazer isso na União Soviética também. Não deu certo em nenhum dos casos.
Mas tudo bem, o Brasil teve algum crescimento, no entanto depois surgiu uma inflação muito grande, porque é um problema, né? Quando você intervém muito na economia, tende a gerar uma inflação, e foi o que aconteceu. Durante o governo do Kubitschek, muitas empreiteiras foram financiadas pelo governo, inclusive a construção de Brasília, que é a nossa capital, é do governo dele, foi construída por ele, certo? E pois bem, após o Juscelino Kubitschek, tem alguns presidentes também, que ele vai trabalhar ali dentro do livro, e aí nós vamos chegar na ditadura militar de 64 até 1985, ou seja, 21 anos no poder, com muito intervencionismo, e aí nós podemos falar, aliás, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu já me debrucei um pouco sobre o assunto. Então, por exemplo, a instituição do AI-5 é um grande exemplo do intervencionismo da ditadura militar. A ditadura foi tão forte que ela limitou o que a imprensa diria. Então, se um jornalista decidisse escrever alguma matéria, automaticamente ele deveria ser analisado pelo governo para ver se ele poderia ser publicado. Por isso que, inclusive, durante a ditadura militar, muitos artistas saíram do Brasil, justamente por esse motivo. Pessoas eram perseguidas, mais um ponto de intervencionismo. A liberdade de expressão ela é caçada, gente. Então, realmente, a ditadura militar eu acho que é um grande exemplo da perseguição e de certas sanções aos direitos, né? E de um Estado crescendo cada vez mais. No entanto, ele sai do poder, tem alguns presidentes ali, até chegarmos no Collor, no Fernando Henrique Collor de Mello. E ele vai também ser muito intervencionista, por quê? Porque até o dinheiro das pessoas ele confiscou, certo? Então, muito intervencionista também. E para finalizar, na verdade, finalizar não, porque ainda tem mais dois presidentes que ele vai falar, um presidente e uma presidenta. Então, ele antes de falar do PT, ele vai falar sobre o Fernando Henrique Cardoso, que na percepção dele foi o melhor dos presidentes que nós tivemos. Um primeiro ponto, tá, pessoal? O FHC, que é o Fernando Henrique Cardoso, e o autor, Bruno Garchaga, ele não diz esse foi o melhor, mas fica nítido. Por quê? Porque ele bate, do começo do livro até o final, ele vai batendo em todos os presidentes. E no FHC, ele diminui um pouco a mão. Isso não quer dizer que ele está errado, quer dizer apenas que na percepção dele, analisando como foi conduzido o país durante o período em que os presidentes estiveram aqui, na percepção dele o FHC foi o melhor. E tudo bem, é um ponto de vista dele, cada um tem direito de acreditar no que quiser. Mas basicamente ele acredita nisso, porque primeiro, segundo ele, o FHC até era socialista, ou seja, tinha um ponto de vista diferente do Bruno Garchagen. No entanto, ele privatizou, ele acabou com muitos monopólios. Benefícios, ele estabeleceu benefícios também, que segundo Bruno Garchagen, posteriormente seriam atribuídos ao PT, mas tiveram uma fundação ali no próprio FHC, que também concretizou o plano real. Então a moeda que nós temos hoje é do governo dele. Inclusive, pessoal, pasmem, nós já tivemos 10 moedas no nosso Brasil. Hoje nós temos o real, mas o real é bem recente. E ele vai falar sobre o FHC e posteriormente ele vai falar sobre o PT. E vai naturalmente estabelecer várias críticas sobre o intervencionismo e principalmente sobre a manipulação através da educação, que segundo ele é um ponto muito importante para que os poderes se perpetuem, né? Então ele diz que geralmente quando um governo ele quer intervir, ele primeiramente atua na economia e depois ele vai começando a atuar dentro das mentalidades. E as mentalidades elas são forjadas por dois principais pontos, segundo Bruno Garchagen: a educação e a igreja. A igreja hoje em dia é um pouco menos, porque a igreja ela não está lado a lado com o Estado. Mas durante boa parte do nosso período, a igreja esteve lado a lado com os governantes, trabalhando junta. Então, automaticamente, a igreja ela forjava muito o caráter. Hoje em dia, ela estabelece padrões morais, né? Só que ela não intervém diretamente na legislação. Já a educação ela intervém. Então nós pegamos na educação de base, nós formamos pessoas com determinadas ideologias, nós sabemos que há sim uma doutrinação dentro das escolas, há uma doutrinação dentro das universidades, enfim, há doutrinações em vários segmentos, para um lado, para o outro.
mas há uma doutrinação. Geralmente, quando alguém exerce um poder de superioridade em relação a outra pessoa e está ensinando algo a essa pessoa, ela tenta mostrar seu ponto de vista e levar essa pessoa para pensar igual a ela. Então, naturalmente, ocorre uma intervenção dentro da educação também. Mas é isso, pessoal. Recomendo esse livro para pessoas liberais que querem ler sobre economia, sim. E recomendo também para quem é de esquerda e discorda completamente. Tanto quanto eu recomendo para uma pessoa de direita ler o Capital, que eu não li, mas pretendo ler. Por quê? É importante nós entendermos mesmo as coisas que nós não concordamos. Eu não vou concordar com tudo que o Bruno Garchagen fala, mas vou concordar com parte. Eu não vou concordar com tudo que o Marx fala, mas eu posso concordar em partes. E eu acho que isso é importante. Não precisa ser extremos. Não precisa ter essa polarização toda. Eu acho que pode haver um equilíbrio. E assim nós poderemos caminhar adiante, evoluir enquanto nação. E nós só temos a ganhar com isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o feedback, o que vocês entenderam, o que vocês concordam. Façam isso de forma educada. E nos comentários, lembrem que os pontos de vista são do autor, não meu. Certo? Então nenhum ataque a mim, por gentileza, a não ser que seja sobre a forma como eu expliquei. E aí tudo bem. Caso contrário, não reserve a mim e sim a quem escreveu o livro. Certo? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço.